No dia 23 de setembro de 1889, às semanas do seu aniversário de 30 anos, um empreendedor chamado Fusashiro Yamauchi abriu uma pequena loja de aparência simples no coração de Kyoto. Para atrair a atenção dos rickshaws e dos cidadãos ricos que passavam por ali, ele colocou o nome do seu estabelecimento na janela da frente, Nintendo, palavra formada pela combinação de 3 caracteres. Juntos, eles significavam algo como confie a sorte aos céus, embora, como a maioria dos empresários bem-sucedidos, Yamauchi tenha obtido sucesso fazendo a própria sorte. Mais tarde, já em 1959, veio a revolução de tudo, quando Yamauchi queria que a Nintendo entrasse com tudo nesse negócio, que se dividia em 2 áreas: consoles para se ter em casa e jogos de fliperama, operados por fichas. Ele viu o potencial dessa indústria e tomou as providências necessárias para que a Nintendo entrasse nela. Em 1973, fundou a NLS, Nintendo Leisure System, uma subsidiária dedicada ao desenvolvimento de jogos para arcade. Apesar dos resultados medíocres obtidos com jogos como Wild Gunman e Battle Shark, Yamauchi continuou comprometido com sua nova visão para a Nintendo, investindo boa parcela dos seus recursos nos videogames. Em 1977, a Nintendo lançou um console laranja do tamanho de uma caixa de sapato, chamado Color TV Game 6, que rodava 6 versões ligeiramente diferentes. 2 indivíduos, Al Stone e Ron Judy, eram velhos amigos da Universidade de Washington. Fundaram uma transportadora em Seattle, pois estavam interessados nas mudanças que ocorriam na indústria de transporte, em consequência da flexibilização na regulamentação estatal. Ron Judy ficou sabendo que uma trading company japonesa estava procurando uma distribuidora para vender jogos de arcade. Interessado, ele procurou mais informações e recebeu uma caixa cheia de fliperamas do jogo Space Fever. Abriram uma distribuidora, usando os caminhões da transportadora para viajar pelo país e vender jogos da Nintendo para bares, arcades, salas de recreação de hotéis e pizzarias. O ápice veio com o jogo Donkey Kong, baseado em um pequenino encanador vermelho que deveria resgatar sua amada princesa saltando obstáculos lançados por um gorila enorme. Aparentemente, da noite para o dia, aquele se transformou no jogo de maior sucesso do ano e acabou se tornando o jogo de fliperama mais popular de todos os tempos. Nenhum jogo jamais atraiu tanta gente quanto Donkey Kong. Muitos investimentos vieram através da resolução de processos judiciais e entre outros jogos. O Famicom, como ficou conhecido, era um console de 8 bits que superava qualquer coisa já lançada. Como os conservadores mercados japoneses tinham evitado qualquer tipo de crise na indústria de jogos, o Famicom foi lançado em julho de 1983. O Famicom, a princípio, não teve muito sucesso, mas foi resgatado por uma campanha de marketing pesada e pelo lançamento em setembro do Super Mario Bros. Houve então um aumento vertiginoso das vendas. A ascensão do Game Master foi o último sinal do sucesso sem precedentes da Nintendo. Em 1990, a Nintendo of America havia vendido quase 30 milhões de consoles. A indústria de videogames passou a valer 5 bilhões de dólares e a Nintendo detinha pelo menos 90% dela. O empresário Tom Kalinske, CEO da Sega of America, começou a investigar o que havia no coração da Nintendo, a filosofia controladora da empresa que forçava parceiros a aceitar seus termos ou não fechavam o negócio. O deixou muito assustado, principalmente porque fazia sentido.
Embora a Nintendo nem sempre agisse dentro da mais pura ética, sua tática, em geral, tendia a beneficiar a indústria. Eles haviam ressuscitado o negócio dos videogames depois de uma terrível crise e estavam determinados a tomar precauções para que aquilo jamais voltasse a acontecer. Assim, os revendedores podiam se queixar dos pedidos que não eram atendidos por completo, e os desenvolvedores podiam reclamar do bloqueio que os deixava de fora. Mas, por meio dessas medidas, a Nintendo evitava o tipo de excesso de jogos ruins que prejudicara a Atari. Em muitos aspectos, a Nintendo sabia o que estava fazendo. Essa conclusão havia deixado Kalinske surpreso. Contudo, depois que parou de se perguntar no que diabos havia se metido, ele começou a considerar que, talvez, aquela fosse a maior vantagem da Sega. Talvez a Nintendo soubesse mesmo o que estava fazendo, mas se havia algo que Kalinske aprendera sobre os consumidores ao longo da carreira, era que a única coisa que eles valorizavam, mais do que tomar uma boa decisão, era tomar a própria decisão. Assim, se a Nintendo representava o controle, a Sega representaria a liberdade, e o princípio da escolha seria a pedra angular dos planos de Kalinske para renovar, reconstruir e dar uma nova cara à Sega. Madeleine Schroeder, gerente de produtos da Sega, tinha feito um concurso interno para a seleção do mascote, encorajando os funcionários a ter ideias para a nova cara da empresa. Os programadores japoneses enviaram uma lista de opções que incluía um tatu, um cachorro, um gato, um guepardo e um coelho agitado. No entanto, nenhum deles pareceu uma boa ideia. Kalinske se sentia pronto para assumir as responsabilidades de presidente e CEO, para transformar aqueles caras em seus caras e para liderá-los na batalha. Em alguns meses, ele iria ao Japão para conhecer o conselho diretor, descrever tudo o que aprendera e propor as mudanças que precisavam ser feitas para tornar a Sega uma empresa conhecida. Enquanto isso, porém, havia apenas um detalhe que o preocupava: a distribuição. A Sega fechara um acordo com a fábrica de brinquedos Tonka para que eles cuidassem da distribuição. Entretanto, apesar do peso do nome Tonka no mundo dos brinquedos, a empresa não fazia ideia de como fabricar e vender videogames. Para colocar o Genesis no Walmart, não bastava mandar um sistema novo para que eles vissem que era melhor do que o Nintendo. Embora Kalinske acreditasse que era exatamente assim que deveria funcionar. Infelizmente, a situação era mais complicada. O Walmart não apenas vendia os produtos da Nintendo, como estes também não ficavam muito tempo nas prateleiras. Sozinha, a Nintendo era responsável por 10% dos lucros no Walmart, e o gigante das lojas de departamento se sentia na obrigação de fazer o possível para satisfazer a fabricante de jogos eletrônicos. Bom, a Tengen detinha os direitos da maior parte dos jogos de sucesso do Atari, desde os anos 1980, e queria licenciar alguns dos títulos mais populares da companhia. Nakajima, um diretor da Nintendo, não demorou a descobrir que não havia nada a ser discutido. A Nintendo tinha um contrato de licença padrão que ditava os mesmos termos para todos os seus licenciados. Se a Tengen quisesse seus jogos, eles teriam que assinar um contrato bastante unilateral com a Nintendo, que os proibia de lançar jogos em qualquer outro console e os forçava a dar 30% da sua receita à Nintendo como garantia. O contrato também estipulava que a Tengen teria que comprar os cartuchos diretamente da Nintendo, o que não apenas era caro, cada um custava cerca de $10, como também era frustrante em muitos casos, já que dava à Nintendo a vantagem de escolher quais pedidos atender.
Nakajima achou aquilo absurdo. Assim, em 1986, pediu uma reunião especial com o presidente da Nintendo e lembrou gentilmente à Nintendo de que a Atari, a companhia que fundara a Tengen, havia na prática criado a indústria de videogames e merecia determinados privilégios, em particular a possibilidade de lançar mais do que os 5 títulos por ano que o acordo padrão da Nintendo especificava. A Tengen criou um programa chamado Hey-Bit, que era capaz de desbloquear o sistema operacional de um modelo eletrônico da Nintendo, e aí sim conseguiriam produzir quantos jogos quisessem. A Nintendo levou a Tengen para os tribunais. Foi nesse momento que, sentado diante do responsável pelas vendas de eletrônicos do Walmart, Kalinske tentou deixar claro que aquela era uma situação diferente. A Sega não fizera nada ilegal, tampouco prejudicar a Nintendo. Era apenas uma concorrente com um produto melhor. Mas isso não adiantou. Ele não havia conseguido fechar a parceria com o vendedor do Walmart e voltou para a Sega com um chip de 16 bits no ombro.